Maraísa estaria esperando o primeiro filho? A dúvida surgiu após uma revelação inesperada de Maiara, em meio aos crescentes rumores sobre a gestação da irmã. Na última sexta-feira, 26, a dupla sertaneja, que recentemente se mudou para uma nova mansão milionária, subiu ao palco do Ita Pedro 2026. Nos bastidores, durante uma entrevista à repórter Jussara Ávila, do portal Léo Dias, o assunto veio à tona. Embora Maraísa tenha descartado uma gravidez no momento, a conversa tomou um rumo surpreendente quando Maiara decidiu compartilhar os planos da irmã. Ao ser questionada sobre a foto que causou alvoroço entre os fãs, Maraísa, que está noiva do empresário Fernando Mocó, explicou que a barriga mais saliente não tinha relação com uma gestação. Não tem neném aqui, são aquelas comidinhas a mais. Estamos em clima de São João e o pessoal aqui na Bahia trata a gente muito bem. A gente acaba tomando uma e comendo além da conta, mas ainda não é um bebê, brincou a sertaneja. Apesar da negativa, Maiara surpreendeu ao revelar que Maraísa pretende engravidar em breve. Ela me disse, e eu vou abrir aqui em primeira mão porque para o Léo Dias, a gente também é da família. Ela planeja estar com esse menino no bucho até o final de agosto, disparou Maiara. O assunto não parou por aí. Maiara, que tem mantido uma dieta rigorosa, ainda fez uma aposta caso os planos da irmã não se concretizem. Se até o final de agosto a Maraísa não estiver com esse bebê, registra aí. Quem vai sair na frente nessa corrida sou eu, brincou a cantora. Bom, agora que a gente já destrinchou essa notícia que pegou todo mundo de surpresa, eu queria convidar vocês a fazerem uma análise um pouco mais profunda sobre quem são, de fato, essas duas mulheres que carregam o peso de serem as maiores representantes do feminejo no Brasil hoje. Estamos falando de Maiara e Maraísa, nascidas Carla Maiara e Carla Maraísa, lá em São José dos Quatro Marcos, no Mato Grosso. É preciso entender que a trajetória delas não foi construída da noite para o dia, como muitos podem imaginar ao verem o sucesso estrondoso que elas fazem agora. Elas começaram a cantar ainda crianças, lá na década de 90, impulsionadas pelo apoio de um pai que sempre acreditou no talento das filhas. Mudaram para Goiânia, o epicentro da música sertaneja, em busca de um sonho que durante muitos anos parecia distante, quase inalcançável. Elas compuseram para nomes gigantes como Jorge e Mateus, Henrique e Juliano, antes mesmo de terem a própria voz reconhecida pelo grande público. Foi lá por 2015, com o estouro de Medo Bobo e 10%, que o Brasil finalmente entendeu que o sertanejo não era mais um clube exclusivo dos homens. O que a gente vê hoje, com essa movimentação sobre uma possível gravidez da Maraísa, é o reflexo de um amadurecimento que vai muito além da carreira. Maraísa sempre foi a mais reservada das duas, a que viveu altos e baixos públicos em seus relacionamentos, inclusive com episódios que a imprensa acompanhou de perto, como o término e o reencontro com Fernando Mocó. Para quem acompanha a trajetória delas, esse clima de família, esse desejo de maternidade que a Maiara acabou expondo, soa quase como um próximo capítulo inevitável. E aí, eu paro para pensar no que esse momento representa. Elas passaram anos em uma rotina insana de shows, aeroportos, estradas, uma pressão estética absurda que, inclusive, foi pauta de muitas discussões na mídia ao longo dos anos, com as mudanças físicas delas, os procedimentos e o empenho em manter um padrão que a indústria exige. Agora, ver a Maraísa noiva em uma fase mais estável, falando abertamente sobre o desejo de ser mãe, mostra uma transição importante. Ela não é mais apenas a artista que precisa entregar o show perfeito e a dieta impecável. Ela é uma mulher que está claramente buscando um equilíbrio diferente. E o comentário da Maiara, que sempre foi a mais expansiva, a que joga as verdades no ventilador sem medo de ser feliz, traz esse tempero único que elas têm. Existe uma cumplicidade ali que é inegável. Elas são irmãs, mas são, antes de tudo, sócias e confidentes. Quando a Maiara diz que vai sair na frente se a irmã não engravidar até agosto, a gente vê aquela disputa saudável, aquela irmandade que a gente conhece bem. Mas, sendo sincero com vocês, eu acho que esse tipo de exposição, esse papo de bastidor que vira notícia, é exatamente o que faz com que o público se sinta tão íntimo delas. A gente não vê ali apenas duas estrelas do sertanejo, a gente vê duas mulheres que estão vivendo a vida, com as mesmas cobranças e os mesmos planos que qualquer outra pessoa da nossa idade. Eu particularmente acho que a televisão e as redes sociais, muitas vezes, tentam colocar esses artistas em pedestais, como se eles não tivessem vontades humanas básicas. Quando a Maraísa brinca com a história das comidas típicas do São João na Bahia, ela quebra essa barreira. Ela mostra que por trás da maquiagem e do figurino caro, existe alguém que também gosta de aproveitar a vida, de comer bem e de ser gente como a gente.
Agora, fazendo uma correlação com o que a gente viu no passado, é fascinante perceber como o mercado sertanejo mudou. Há 10 ou 15 anos, era quase proibido para uma cantora sertaneja de sucesso falar sobre maternidade ou sobre planos de vida pessoal que não envolvessem exclusivamente o trabalho. O medo era de que isso tirasse o foco do produto musical. Hoje não. Hoje o público quer saber da vida pessoal, quer ver o lado humano, e Maiara e Maraísa entenderam isso como ninguém. Elas são mestras em gerir a própria imagem. O que me chama a atenção também é como a própria Maraísa mudou de postura. Ela sempre foi muito focada na performance, na técnica, na composição. Vê-la hoje mais aberta, permitindo que a irmã brinque com esse assunto tão pessoal, mostra uma segurança que ela não tinha lá atrás, no início da fama. Existe um conforto ali, uma maturidade que veio com os anos de estrada e com a superação de todos os obstáculos que elas enfrentaram para chegar onde estão. Na minha visão, o cenário da música brasileira atual ganha muito quando permite que figuras como elas falem sobre esses planos. Isso humaniza a profissão. Eu me pergunto, inclusive, se esse movimento de querer formar família não é uma resposta a toda essa correria que elas viveram. Elas já conquistaram tudo o que era possível conquistar na música. Agora, talvez, a busca seja pela realização fora dos palcos. E sobre a Maiara, a gente não pode esquecer que ela também passa por um momento de muita transformação pessoal, focada na saúde e em um novo estilo de vida, o que também reflete essa vontade de renovação. Se vai ter bebê, se não vai, se a Maiara vai mesmo ganhar essa corrida, só o tempo vai dizer. Mas o fato de isso ter se tornado o assunto do momento só prova que o público não quer apenas consumir música. O público quer acompanhar histórias, quer torcer, quer ver o desfecho dessas tramas da vida real. Eu, particularmente, acho que a Maraísa está vivendo uma das suas fases mais interessantes. Ela parece mais tranquila, mais dona de si. E o Fernando Mocó, que entrou nessa equação, parece trazer um suporte que ela precisava. A gente tem que lembrar que no mundo do entretenimento, especialmente para mulheres, a cobrança sobre a maternidade é um tema recorrente e muitas vezes invasivo. O mérito delas é saber conduzir isso com leveza, transformando uma pergunta de repórter em uma brincadeira, em um momento de descontração, sem perder a elegância. Isso é o que separa as grandes artistas das celebridades passageiras. Elas sabem o valor do que estão construindo, não só na música, mas na vida delas como irmãs e como mulheres independentes. Portanto, quando a gente olha para essa notícia, a gente não está olhando apenas para uma fofoca sobre gravidez. A gente está olhando para a evolução de duas das figuras mais influentes da cultura brasileira contemporânea. Elas estão, passo a passo, redefinindo o que significa ser uma mulher de sucesso no Brasil. E se o plano de agosto se concretizar, podem ter certeza de que será um dos momentos mais celebrados pelos fãs, porque eles não são apenas ouvintes, eles são parte dessa trajetória. Eles viram o começo difícil, viram o sucesso, viram as polêmicas, viram as transformações e agora estão prontos para ver a vida pessoal florescer. A gente vai continuar aqui, claro, acompanhando cada capítulo, porque essa novela da vida real, no caso de Maiara e Maraísa, é sempre cheia de surpresas e, acima de tudo, muito autêntica. E no fim das contas, é isso que importa. A autenticidade que faz a gente querer saber o que vai acontecer no próximo episódio dessa história, seja nos palcos ou na vida particular delas. Fiquem ligados porque se agosto promete, a gente vai ser o primeiro a contar para vocês como essa história toda vai terminar.